Oi, meninas e Anderson, menino. Como a semana passada nós tivemos a prova multidisciplinar, o professor resolveu gravar o conteúdo que eu daria semana passada. E assim a gente consegue avançar na matéria sem nos atrasar muito. E o mais importante é que fica gravado essa aula para vocês, que assim eu acredito que é uma das aulas mais importantes que vocês terão sobre TCC, tá bom? Eu já havia dito para vocês que o TCC se faz sobre duas pernas principais, ou melhor, que o TCC anda sobre duas pernas principais, que ele de um lado vai precisar de um problema científico, um problema de pesquisa, e depois do outro lado ele vai precisar de hipóteses, que são possíveis respostas sobre o problema. Nessa aula nós vamos trabalhar sobre o que é o problema de pesquisa, ok? Bora lá? Bom, para a gente compreender o que é problema, vamos ver algumas definições. É possível dizer que problema se refere a uma questão matemática proposta para que se lhe dê solução. A gente, quando na minha época, ou na época de vocês, a gente dizia que o problema é da matemática. Já ouviram essa expressão? Então, deixa eu trocar aqui. Quando a gente fala de problema nesse sentido, a gente está dizendo que esse problema é igual ao da matemática. Uma segunda expressão que nós temos, uma segunda definição é que um problema é uma questão não solvida ou não resolvida, que porque não foi resolvida, ela ainda é objeto de discussão em qualquer campo, em qualquer domínio do conhecimento. Uma terceira acepção de problema, a gente pode chamar a gente pode dizer que problema é uma proposta duvidosa que pode ter diversas soluções. Uma quarta acepção é que o problema é qualquer questão que dá margem à excitação ou perplexidade por difícil de explicar ou resolver. Então, quando você fala assim, estou com um problema na minha vida, amiga, essa é uma outra acepção de problema. Tem uma quinta que a gente pode dizer que problema é um conflito afetivo que impede ou afeta o equilíbrio psicológico de um indivíduo. Quando você diz, por exemplo, fulano é problemática, né? Ou fulano é problemático, então ele tem algum problema. Essa é uma quinta forma de definir o problema. Então nós temos a matemática, a questão não solvida, uma questão duvidosa que pode ter diversas soluções, alguma coisa muito difícil de resolver ou explicar, ou desequilíbrios psicológicos. Me parece claro que nós vamos tratar apenas desse tipo de problema aqui. Estes são os problemas científicos. São questões que não foram resolvidas e que ainda são objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Ok? Vamos considerar alguns problemas. Imagine o seguinte, que alguém queira pesquisar isso. Como fazer para melhorar os transportes urbanos? Então imagine que haja um TCC sobre isso. Ou o que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda? Ou ainda, como aumentar a produtividade do trabalho? Perceba, releia novamente, se for preciso, pause o vídeo e releia novamente esses problemas. Se você releu, você vai perceber que tanto esse como esse, e ainda que esse segundo aqui não comece com como, ele está dizendo, todos esses três aqui, eles estão preocupados em como fazer alguma coisa. Como se fosse fazer uma receita de como executar de maneira mais rápida e mais eficiente alguma coisa. Então imagine que alguém saiba fazer macarrão e a outra pessoa saiba fazer mais rápido o macarrão ou mais gostoso. Então é uma questão mais de receita. Nós chamamos esses problemas aqui de problemas de engenharia, porque eles estão preocupados não como as coisas são, mas como fazer alguma coisa, como fazer algo de modo mais eficiente. Então esses não são problemas científicos, são problemas de engenharia, são problemas de outra natureza.
mas não são científicos. Presta atenção. Esse tipo de problema, os de engenharia, eles não se perguntam como as coisas são, suas causas ou consequências, mas eles indagam esses tipos de problema acerca de como fazer alguma coisa. Então nós já temos uma primeira ideia importante aqui, que os problemas científicos, eles vão se perguntar como as coisas são, ou quais são as causas de algo e quais são as suas consequências. Então, esse tipo de problema, eles são científicos, que perguntam sobre as causas ou consequências ou como é a natureza das coisas, mas não como fazer. Vamos ver ainda outros. Imagine que alguém pergunte o seguinte: qual a melhor técnica psicoterapêutica? Ou os pais devem dar palmadas nos filhos? Ou ainda, é bom adotar jogos e simulações como técnicas didáticas? Ensinaria melhor adotando jogos e simulações? Você acha que esses três são problemas científicos? Porque o que nos importa são os problemas científicos, tá? Então a gente viu que tem alguns problemas que a gente pode chamar de engenharia, que dizem como alguma coisa deve ser feita. Agora nós temos esse daqui, ó. Qual a melhor técnica psicoterapêutica? Os pais devem dar palmadas nos filhos. E é bom adotar jogos e simulações como técnicas didáticas? Respondam, são problemas científicos ou não? Venceu o seu tempo. Vamos ver? Estes três, eles não são científicos. Eles são problemas que a gente normalmente se relaciona a valor. Assim como todos aqueles que indagam se uma coisa é boa, má, desejável, indesejável, certa, errada, justa ou injusta. Veja que aqui, ó, o verbo dever. Os pais devem fazer. Isso é uma questão moral. Moral no sentido que há valores por trás disso. Ó, outra aqui, ó. Qual a melhor? Ou ó, outro terminho aqui. É bom. Então, expressões que ligam a bom, mal, desejável, indesejável, certo, errado, justo, injusto. Todos esses problemas que têm essas ideias, nós estamos lidando com problemas de valor e não problemas científicos. São igualmente problemas de valor aqueles que indagam como a coisa deveria ser feita ou não. Então, sei lá, se a gente usasse essa expressão, os homens devem, tomar pinga. Para ser homem tem que tomar pinga. Então, isso não é um problema científico, isso é um valor moral que uma sociedade pode ou não adotar. Então, já sabemos que o que não são valores. Nós vimos que existem valores de engenharia, valores morais. Professor, como eu faço um problema? Bom, ao escrever um problema, você tem que se certificar de algumas coisas. Primeira coisa, que não se trata de engenharia. Então, acabou de fazer o problema, leia ele algumas vezes e veja. Olha, o meu problema ele está se preocupando de como fazer alguma coisa melhor, mais eficiente. Então não é um problema, está no campo da engenharia. Depois, se ele passar no teste da engenharia, pergunte qual o problema, se ele não está trabalhando com noções de valor moral, certo ou errado, justo ou injusto. Professor, não, ele não está. Então, mais uma. Certifique-se de que você não está querendo ensinar ninguém a fazer algo, querendo escrever uma cartilha ou ainda uma receita de como as coisas devem ser feitas. Por exemplo, isso eu vejo muito. Nós, na pedagogia, nem acabamos o curso ainda de pedagogia,
e às vezes queremos ensinar uma professora com 30 anos de escola como alguma coisa deve ser feita. Então não é assim que nós vamos fazer pesquisa. Tá? A gente não vai escrever cartilha como fazer ou não fazer determinada coisa. Bom, então se nós já sabemos do que nós temos de nos precaver, a questão é, professor, o que é um problema? E aí eu digo para você, anota aí, isso é importante, hein? Um problema é de natureza científica quando esse problema envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis. Então, para ser um problema, eu tenho que lidar com variáveis, que a gente já viu em aula, e ela tem que ser possível de ser testada. Beleza? Considere esses problemas aqui. Em que medida a escolaridade determina a preferência político-partidária? Esse tipo de pesquisa, eu quero saber o seguinte, olha, se uma pessoa estudou do 1º ao 5º ano, e outra pessoa estudou além do 1º ao 5º, ela também terminou o fundamental, e uma terceira pessoa, além de ter terminado o fundamental, terminou o médio, e uma quarta pessoa, além de ter feito fundamental e médio, fez ensino superior. Essas pessoas têm escolaridades diferentes. E essa escolaridade tem alguma influência na sua preferência político-partidária? Alguma relação que nós possamos estabelecer entre os anos de escola e a visão de mundo da pessoa do ponto de vista político-partidário? Então, há duas variáveis aqui que eu estou querendo entender. A desnutrição determina o rebaixamento intelectual? Então, é preciso aqui eu pegar uma população, uma amostra que passou por um processo de desnutrição, outra amostra que não passou por esse processo, e analisar os rendimentos intelectuais desses dois grupos e conseguir determinar se a desnutrição no grupo que teve esse histórico de desnutrição tem rendimentos intelectuais inferiores àqueles que não tiveram, aquele grupo que não teve um processo de desnutrição. Então, na medida em que eu tenho essas duas variáveis, nutrição, desnutrição, intelectualidade, baixo rendimento intelectual, eu posso determinar se essas duas coisas têm alguma relação. Terceiro, técnicas de dinâmica de grupo facilitam a interação entre os alunos? Então eu preciso pegar quem é a minha variável? As técnicas de dinâmicas de grupo e interação entre os alunos. Veja que aqui sempre vou ter um verbo entre essas duas variáveis. Facilitam, determina, prefere. Então, a dinâmica de grupo facilita a interação entre os alunos? Todos esses problemas envolvem variáveis suscetíveis de serem testadas, observadas e manipuladas. É perfeitamente possível compreender, verificar a preferência partidária de um determinado grupo, bem como seu nível de escolaridade, para depois determinar em que medida essas variáveis estão relacionadas entre si. Então, todas essas variáveis são possíveis de ser determinadas, elas não estão dizendo como fazer nada para ninguém, não estão fazendo manual, cartilha, elas não estão fazendo juízo de valor, se é bom ou ruim, elas estão apenas tentando compreender como as coisas estão linkadas, como as coisas uma interferem na outra. Ao formular um problema, você precisa considerar 5 coisas. Primeiro, um problema deve ser formulado como pergunta. Pergunta versus questões. Sempre quando a gente faz uma pergunta, a gente abre para se responder muito mais do que sim ou não. Quando a gente faz uma questão, nós fechamos muito o nosso problema. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, se eu fizer a seguinte indagação: Deus existe? Só pode haver 2 respostas nessa pergunta, se Deus existe. Deus pode existir, sim, ou ele pode não existir, não. E quem é religioso vai acreditar nessa resposta,
quem é ateu vai acreditar nessa resposta. Mas não tem uma terceira via. Se Deus existe, Deus, ou ele existe ou ele não existe. Agora, se eu pergunto para você, então, quando eu posso responder com um sim ou não, eu estou fazendo uma questão. Amanhã vai chover? Sim ou não? Isso é uma questão. Ok? Quando eu faço uma pergunta, é mais do que sim ou não. Não dá para responder com sim ou não. Vamos pegar o mesmo exemplo de Deus. Se eu pergunto, qual é a natureza de Deus? Do que Deus é feito? Deus é espírito? Então, aí não dá para você falar... se eu perguntar, qual é a natureza de Deus? Não dá para falar sim. Você não respondeu. Qual é a natureza de Deus? Não dá para falar não. Você não respondeu. Então, isso é uma pergunta. Uma pergunta é quando a sua resposta não cabe sim ou não. E aí te dá uma margem enorme para fazer fluir o seu trabalho. Outra coisa, o seu problema precisa ser formulado em pergunta, não em questão. Ele deve ser claro e preciso. Por exemplo, uma pergunta vaga assim, como funciona a mente humana? Você quer saber como funciona o quê? No raciocínio, na harmonização das ideias, nas memórias, nas emoções, na mente humana. O que você está chamando por mente humana? Mente, alma, processos bioquímicos. Percebe que não está claro do que está sendo chamado mente, nem é preciso o que você quer saber. O funciona aqui é muito genérico. Um problema deve ser empírico, ou seja, ele deve ser possível de ser testado. Quando eu falo assim, os filhos dos camponeses são melhores que os filhos dos operários, isso não é empírico, porque melhor não é um objeto, não é algo objetivo, é sempre a partir de um critério, tá? Então, por exemplo, os filhos dos camponeses poderão ser melhores em alguns assuntos e os filhos dos operários em outros, e vice-versa. Por exemplo, o Einstein não é melhor do que um francês médio em francês, até porque o Einstein teve um dos problemas para entrar na faculdade que ele não sabia francês. Só que em exatas, ele é o melhor de todos. Ok? Então, o problema deve ser em pergunta, claro e preciso, deve ser empírico. O problema deve ser passível de uma solução. Imagine isso aqui é muito engraçado. Ligando-se os nervos ópticos às áreas auditivas do cérebro, as visões seriam sentidas auditivamente. Então, se você pegar, sai o nervo do seu olho e vai para o seu cérebro, e sai um também do seu ouvido e vai para o seu cérebro. Se você inverter isso, é possível ver o som e enxergar, ver o som e ouvir as cores. Você entende que isso não dá para fazer, não é possível dar uma solução a esse problema. Ele é inviável. Percebe? Então, um problema tem que ser pergunta, claro e preciso, empírico, viável e numa dimensão viável. Porque às vezes o problema tem uma solução, mas a dimensão para resolver isso é muito grande. Em que pensam os jovens? Bom, se nós considerarmos que a juventude é 20% da população mundial, eu estou escrevendo com o mouse, tá? 20%, e o mundo tem 7 bilhões de habitantes, então nós estamos falando que os jovens são 1,4 bilhões de pessoas. 1,4 bilhão de pessoas. É possível pesquisar todo mundo? Isso é susceptível de solução, mas é de uma dimensão inviável. Está muito abrangente. Isso daqui também é inviável. Além de não ser claro o que você quer falar como funciona, também é inviável. Embora aqui seja claro, ou pelo menos relativamente claro, ele é inviável, porque é muito jovem no mundo. Então, 5 palavrinhas importantes. Um problema tem que ser formulado em forma de pergunta. Ele deve ser claro e preciso. Ele deve ser solucionável, empírico e viável. Beleza? Então nós chegamos ao seguinte: há 3 naturezas de problema. Existem problemas
que nós chamamos de engenharia, que buscam forma de fazer alguma coisa de modo mais eficiente. Há problemas de moral ou de valor, que discutem o que é o certo, o que é o errado, e nenhum desses problemas, nem de engenharia nem de valor, estará no nosso TCC. E há problemas científicos. Os problemas científicos, eles discutem a natureza de um fenômeno, as causas de um efeito, que relacionam variáveis. Beleza? Treinando. Então amanhã na aula a gente vai treinar bastante isso. Classifique os problemas abaixo segundo sejam problemas científicos C, de valor V ou de engenharia E. O que determina o interesse dos psicólogos brasileiros pela orientação psicanalítica? Isso é um problema científico, de valor ou de engenharia? Que fatores estão associados à intenção de voto em candidatos conservadores? Um C, um V ou um E? Qual a melhor técnica psicoterapêutica? Um C, um V ou um E? Qual o procedimento mais prático para armazenamento de milho em pequenas propriedades rurais? Um C, um V ou um E? É lícito fazer experiências com seres humanos? Um C, um V ou um E? Beleza? Treinando 2. Verifique se os problemas abaixo são formulados de acordo com as normas apresentadas. Como formular um problema? Que é pergunta, empírico, viável, ok? E aqui estão. Qual a preferência político-partidária dos habitantes da cidade de Belo Horizonte? Pergunto. Esse problema é claro, ele é preciso, ele tem forma de pergunta, ele é viável, ele é susceptível de solução? Ele está numa dimensão viável? Como são os habitantes da Europa? As donas de casa de classe média baixa preferem fazer suas compras em feiras livres, pois os preços são mais acessíveis. Como se comportam os ratos após intenso período de privação? Como evoluir o nível de emprego na construção civil nos últimos 10 anos? Ok? Então, nós vamos continuar discutindo isso em sala de aula. A próxima a gente vai ver hipótese, mas é preciso ficar bem claro para você, mas muito claro. Nós não lidamos com problemas de engenharia, de como fazer. Não lidamos com problema de valor, o que é bom, o que é certo, o que é errado. Nós lidamos com problemas científicos. Nós queremos entender como determinadas coisas interferem em outras coisas, como variáveis se interagem, como da onde vêm os efeitos. Beleza? Bom, paro por aqui. Muito obrigado. Abração.